Se você vai à noite na geladeira, procurar tudo que for doce, bolo, chocolate, qualquer coisa que tenha açúcar, refrigerante, para saciar uma vontade incontrolável de comer esse alimento, você pode estar viciado sem saber. Gente, o açúcar branco refinado, ele vicia você. Ele tem o mesmo mecanismo do vício de outras drogas que nós conhecemos. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, que começa agora. Sou muito feliz em ter você aqui em nosso canal de medicina natural, de saúde e bem-estar. Estamos aqui para compartilhar esses conhecimentos maravilhosos da medicina, tentando explicar para você como a coisa acontece na prática em nosso corpo e as soluções que nós podemos encontrar simples, naturais, sem efeitos colaterais, que podem ajudar a gente a ter uma saúde melhor. Muita gente é viciada e não sabe, não tem consciência de que é viciada em açúcar. E só vai ter consciência quando passa um tempinho sem comer. Aí vai perceber o quanto está precisando daquela substância. E o quanto está fazendo falta a você. Se consome todo dia, nem sente que está viciado. Isso foi o que aconteceu comigo há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando eu deixei de comer açúcar. Totalmente. Parei de consumir refrigerante, parei de consumir os carboidratos refinados, parei de consumir o açúcar branco refinado. Esse açúcar que é colocado em vários alimentos da indústria alimentícia e que é viciante, porque ele age sobre uma área no cérebro da gente que está relacionada com o vício. E esse é o assunto que eu vou tratar aqui no vídeo de hoje, que começa agora. Bem, antes de eu começar o vídeo, eu vou fazer aquele pedido clássico a você. Se você está aqui no canal pela primeira vez, dou as boas-vindas a você. Meu nome é Marco Menelau, sou cientista, pesquisador e faço esse canal para ajudar as pessoas a compreenderem melhor os assuntos relacionados à medicina natural. A medicina que vem das plantas medicinais, as ervas medicinais, os alimentos funcionais, que são os alimentos que têm poder terapêutico e preventivo de doenças. Também os suplementos, vitaminas e outros assuntos que estão relacionados a essa área, como a mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis, como dormir cedo, o porquê de ser importante você dormir cedo, ou a prática de exercícios físicos, para você obter mais saúde, para você prevenir doenças, que é a coisa mais importante a fazer, a coisa mais inteligente a fazer. A gente prevenir as doenças, fechar as portas para que as doenças não cheguem para a gente. Principalmente a partir dos 50 anos de idade. Então, se você chegou agora, clica aí no inscrever-se, clica também no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal, ajuda a gente a fazer esse canal crescer, ok? Se você gostar desse vídeo, também não deixa de dar o teu joinha, eu acho que esse vídeo vale um joinha, e também de compartilhá-lo no WhatsApp e no Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Bem, o açúcar vicia. Eu vou explicar aqui agora como é que ele faz isso. Bem, o vício, o mecanismo do vício, ele ocorre em nosso cérebro. A partir de uma área que existe lá dentro, eu vou agora mostrar na tela mais ou menos onde é, tem uma foto aí, tem uma ilustração mostrando onde é essa área do cérebro, chamada núcleo accumbens. Olha aí, eu vou colocar escrito para você saber bem. É o núcleo accumbens. Esse núcleo, ele produz 3 neurotransmissores muito importantes. O primeiro deles, a serotonina, a dopamina e o GABA. Gente, a que sentimentos estão ligados esses neurotransmissores? Quando você tem dopamina, você fica sentindo-se muito bem. Há uma sensação de muito bem-estar, prazer, satisfação. Então, a dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Você se sente recompensado quando está cheio de dopamina. A serotonina é o hormônio do bom humor, da alegria. Ela te coloca numa situação mental de felicidade, de plenitude. Então, com dopamina você tem prazer, com serotonina você tem felicidade, plenitude. E com o GABA você tem o relaxamento. O GABA é o principal hormônio inibidor do sistema nervoso central, que vai acalmar o sistema nervoso central. É o ácido gama-aminobutírico, o GABA. Então você se sente ao mesmo tempo relaxado, recompensado, prazeroso e feliz quando você ativa esse núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens é ativado quando você faz amor
quando você tem um sexo de boa qualidade com a pessoa que você ama, quando você faz exercícios físicos, quando você está numa roda de amigos e está com aquela conversa maravilhosa, você sente a amizade deles e há uma relação harmônica em que existe felicidade, alegria, você está ativando o núcleo accumbens. Por isso que muita gente é viciada em estar com os amigos jogando, por exemplo, jogos como, por exemplo, xadrez, ou jogo de bilhar, ou jogo de dados, ou jogo de dominó, em que muitas pessoas na terceira idade praticam aquelas rodas de conversa em que jogam o dominó. Tudo isso faz um estímulo nesse núcleo accumbens. A contemplação de um pôr do sol, no entardecer na praia. São várias situações, várias atitudes, atos saudáveis que estimulam esse núcleo accumbens a produzir esses neurotransmissores. Trazendo para você uma felicidade verdadeira. Quando você está com o seu filho brincando, por exemplo. Eu tinha um amigo meu que relatava, ele era médico, ele chegava em casa cansado do trabalho, extremamente estressado de um plantão, mas quando ele chegava e conversava e ficava brincando com a filha dele de 4 anos de idade, não passava 5 minutos para ele ficar totalmente relaxado. Porque ele estimulava esse núcleo accumbens. Bem, gente, e o que é que também estimula essa área do cérebro aí? A heroína, cocaína, certo? O consumo de várias substâncias, de drogas, também ativam essa área. O álcool também ativa essa área. O fumo também ativa essa área. E o açúcar branco refinado. O açúcar branco refinado estimula a área do núcleo accumbens a produzir os 3 neurotransmissores que dão a você essas sensações maravilhosas de relaxamento, prazer, satisfação e felicidade. Então, é uma droga que atua assim como o álcool, como o fumo, o tabaco e outras drogas como a heroína e cocaína. Então, eles estimulam artificialmente esse núcleo accumbens a liberar esses neurotransmissores, dando uma sensação de prazer enorme a você. Só que falsa. É esse o mecanismo da droga, é esse o mecanismo do vício. Agora, não é que essas substâncias deem esse prazer a você. Não é isso que acontece. O que acontece é que essas substâncias estimulam o próprio organismo, através do núcleo accumbens, a produzir os 3 neurotransmissores que te dão muito prazer e muita satisfação. Então, cria-se aí um mecanismo, um círculo vicioso, um mecanismo de vício. Você está mal, está sofrendo, aí você artificialmente quer sentir aquele prazer de qualquer maneira para aliviar a tua dor, para aliviar o teu sofrimento. E aí você vai consumir a droga, seja ela qual for, seja o café, o cigarro, o álcool, a cocaína, a heroína, o açúcar, para poder você ter aquele prazer que vai aliviar a tua dor. E você não está trabalhando na causa do problema, você não está indo na causa, você não está resolvendo o problema da tua vida. Se o teu casamento está fracassado, se o teu trabalho é ruim, é uma droga, e você se sente mal com isso, aí você tenta compensar tudo no consumo desenfreado pelo açúcar, que é extremamente estimulado pela cultura da gente, está em todo lugar, e é uma coisa fácil de você conseguir, obter, é barato, e você pode sentir esse prazer. Só que, como todo mecanismo do vício, isso tem um limite muito severo, ao qual se chega e daí para frente não se consegue mais obter aquele mesmo resultado que você obteve no começo. Esse é o problema. Então o açúcar, ele é uma substância que atua sobre esse núcleo accumbens no cérebro, estimulando a produção desses 3 neurotransmissores, serotonina, dopamina e GABA, fazendo você se sentir relaxado, tranquilo, com muito bem-estar, muito prazer e muita felicidade. Quando fazemos uma ressonância nuclear magnética do cérebro, aquele exame que você entra dentro daquele tubo e faz uma imagem do teu cérebro, de uma pessoa que acabou de consumir uma grande quantidade de açúcar branco refinado, o núcleo accumbens acende como se fosse uma luz de laser. Ou seja, o núcleo foi extremamente estimulado, foi muito estimulado naquele momento ali, assim que você consumiu o açúcar. Ele acende, ele fica iluminado na ressonância magnética. Isso já foi feito várias vezes, certo? Por vários cientistas que estudaram esse processo. A pessoa sente muito prazer quando consome os carboidratos para tentar conseguir estimular esse núcleo e se sentir feliz, mesmo que seja artificialmente. Sente-se feliz mesmo que a sua vida esteja uma droga. Aí é onde está o vício. Agora tem um problema sério aí.
é que esse mesmo prazer que você sente no começo, ele começa a ser mais exigente, ou seja, você precisa de cada vez mais droga, é cada vez mais açúcar para você obter aquele mesmo resultado que você obteve no começo. Há um travamento no processo, uma dessensibilização dos receptores, principalmente para a dopamina. Então, com isso, você vai ter aquela fissura por açúcar e você vai querer mais açúcar para poder sentir aquela mesma satisfação. E aí depois vai vir uma insatisfação e você vai ficar como uma montanha russa, subindo e descendo, na satisfação e na insatisfação. E sempre buscando alimentar esse círculo vicioso que não tem fim. Então, uma quantidade cada vez maior de açúcar vai ser necessária para dar aquele prazer que você teve no início. E com isso se instala o vício no açúcar, que traz seríssimas consequências para a saúde, minha gente, que a gente já conhece. A obesidade, a diabetes mellitus do tipo 2 e problemas neurológicos no final da vida. E além disso, sabemos que o consumo desenfreado de açúcar também cria no corpo várias toxinas que facilitam o surgimento do infarto e do AVC, das doenças cardiovasculares. Então, é um problema muito sério. E como é que a gente pode fazer? Aliás, esse é o principal objetivo desse vídeo, para ajudar as pessoas a superarem o vício em açúcar. Porque, como todos os vícios, é preciso que haja força de vontade. Então, o vício em açúcar pode ser curado. E eu vou dar aqui algumas dicas. A dica número 1. Esse vício é muito parecido com o do álcool, então a pessoa tem que tomar consciência primeiro de que é viciada. Você é viciado em açúcar e não sabe que você é viciado em açúcar, porque você está consumindo açúcar todo dia. Está mantendo o teu vício e achando que não é viciado. Experimenta passar 15 dias sem tomar açúcar, de jeito nenhum, de forma alguma. Aí você vai perceber, quando começarem a surgir os delírios tremens, as fissuras para comer açúcar, para comer coisa doce, aí você vai perceber o quanto você é viciado, quanto você era viciado e não sabia. Então, se você é viciado, a primeira dica é você evitar o gatilho. Como os alcoólatras falam nos AAs da vida, nos alcoólicos anônimos, evitar o primeiro gole. Então, para o açúcar, é evitar a primeira mordida. Então, essa é a primeira dica. Você deve evitar ambientes que sejam cheios de açúcar. E também evitar a primeira mordida. Porque depois da primeira mordida, você vai se esbaldar no açúcar e o vício volta com toda a força. A segunda dica, você precisa aumentar a tua força de vontade e tomar uma decisão na tua vida. Sabendo que o açúcar faz mal à saúde, você tem que tomar uma decisão. Eu vou tirar o açúcar da minha vida. Assim como eu fiz com o cigarro, assim como muitas pessoas fazem, só se deixa de fumar de uma vez só. Você não pode deixar de fumar e ficar consumindo um pouquinho de açúcar. Eu como pouco açúcar. Isso não existe. Qualquer vício, qualquer droga, pouquinho é estar viciado. Então não existe eu fumo um cigarro por semana. Isso não existe. Você é viciado em cigarro. Então, é preciso você ter força de vontade para largar o açúcar de uma vez, totalmente, radicalmente. Porque os malefícios que o açúcar traz para a tua vida são muito radicais também quando eles chegam. Não é preciso nem a gente dizer o quanto é radical uma obesidade ou uma diabetes mellitus do tipo 2, ou um infarto do miocárdio, né? A terceira dica, o segredo é você não ter açúcar em casa. Gente, não ter açúcar em casa, para não ter a desculpa de estar à noite com aquela fissura, desesperado por açúcar, chegar na tua geladeira e tá cheio de guloseima. Quando fizer um bolo, faz um bolo sem açúcar, com adoçante. Não ter produtos sem açúcar em casa. Compre, vá agora numa loja de produtos naturais, compre produtos sem glúten e sem açúcar. Pode ser goiabada sem açúcar, pode ser chocolate sem açúcar. O açúcar de coco substitui muito bem o açúcar branco refinado. Existe chocolate, que é o Only For, que tem somente óleo de coco, manteiga de coco, o açúcar de coco e o cacau. Então são só 4 componentes, não possui açúcar branco refinado. Então você substitui o açúcar ruim, que é o açúcar branco, pelo açúcar bom. Quando tiver com vontade de comer açúcar, come fruta, que é o açúcar bom, para substituir, para passar um pouco essa fissura de comer açúcar ruim, de comer o açúcar que não é legal, que é o açúcar branco, tá? Então, ter muitas frutas em casa e retirar o açúcar da tua casa. Não ter açúcar branco refinado em casa, nem produtos que contenham açúcar branco refinado. Você acostuma a ler os rótulos dos produtos e compra açúcar de coco para substituir, ok? A quarta dica é você procurar substituir o açúcar por prazeres reais, prazeres legítimos, prazeres verdadeiros. Gente,
Sinta prazer por estar bem, por ler um bom livro, por buscar a saúde, por estar cuidando de você. Sinta prazer por você estar procurando fazer uma melhor alimentação, dormir mais cedo, fazer exercícios físicos. Sinta prazer em cuidar de você. Isso aí também estimula o núcleo accumbens, sem trazer os problemas dos vícios, como o vício do açúcar. Procure o prazer saudável que vem de uma prática de um yoga, de um exercício físico. O exercício físico estimula o núcleo accumbens também. Você vai para uma academia, passa uma hora fazendo exercício, você volta com prazer, com alegria, com satisfação. O núcleo accumbens é estimulado. Então, quando você sentir vontade de comer açúcar, pegue o carro, ligue e vá para a academia, que deve ser próxima de casa, e faça um bom exercício de 1 hora, e essa fissura vai acabar, vai passar, tá? Então, quando você estiver triste, sentindo necessidade de prazer, busque um prazer legítimo. Vá atrás de um prazer com coisas saudáveis. Leia um bom livro. Habitue-se a ler livros bons, assistir bons filmes. Procure o prazer em coisas boas, não no açúcar. Nunca mais use o açúcar para você ser feliz, porque é uma felicidade falsa. Falsa como uma nota de $4, que não existe. Ou uma nota de R$7, que não existe também. Tá? Ou como flor de plástico. É falso. Seja feliz sem o açúcar. Matricule-se numa boa academia de ginástica hoje e pratique exercícios físicos para substituir a tua vontade de comer doce. Procure seus amigos. Faça uma boa farra com seus amigos, com jogos, com um bom papo, uma boa conversa. Fique junto das pessoas que você gosta. Isso dá muito prazer também. A quarta dica, pratique o jejum intermitente. Essa quarta dica é muito importante. O jejum intermitente, eu tenho vários vídeos que eu fiz sobre o jejum intermitente, eu vou mostrar o link aqui embaixo. Ele dá prazer, ele dá saciedade, ele melhora o teu humor, ele estimula também o núcleo accumbens a se regenerar e fazer todo um reset nos receptores. Há uma regeneração dos receptores. E se você é viciado em açúcar, no começo pode ser um pouco difícil você fazer o jejum intermitente, mas depois você vai se acostumar e os benefícios começam a ser sentidos logo nos primeiros dias, quando você insiste e não recua e não volta atrás e come só às 11 horas da manhã. Eu expliquei isso aí nos vídeos sobre o jejum intermitente bem detalhadamente. O jejum intermitente vai fazer você sentir mais energia, força mental, foco mental, prazer e alegria de viver. E também ele vai te dar bom humor e alegria, que é a serotonina chegando no teu cérebro, tá? Então, a prática do jejum intermitente para substituir a fissura por açúcar. E também comer alimentos saudáveis, ricos em gorduras saudáveis, como, por exemplo, a manteiga ghee e o azeite de oliva. Também ajudam o teu cérebro e o teu núcleo accumbens a funcionar melhor. A quinta dica é você fazer uma suplementação com cromo. Gente, o cromo é um mineral importantíssimo para o metabolismo dos carboidratos. O picolinato de cromo pode ser suplementado diariamente e ele vai ajudar você, ele vai diminuir essa fissura por açúcar. Então, se você tem fissura por açúcar, essa vontade muito grande de comer doce, o cromo vai te ajudar, ele vai diminuir essa vontade, vai tirar essa vontade. Procure o seu médico nutrólogo, o seu nutricionista, para passar para você uma receita do cromo, do picolinato de cromo, ok? A sexta dica, gente, para que você possa diminuir essa vontade exagerada de comer doce, é você fazer uso de uma erva indiana, que existe aqui no Brasil, nas farmácias de manipulação, chamada Ginema silvestre. Estou mostrando aí o nome na tela. Ginema silvestre. Ela atua com impactos, tirando essa fome por doces. Os indianos já usam essa erva há muitos anos, há milênios. Algumas farmácias de manipulação já possuem, inclusive, o spray de ginema. É um spray que você coloca na boca na hora que você está com aquela vontade de comer doce, com aquela fissura de comer açúcar. E aí vai tirar essa vontade. É o spray de ginema. Procure uma boa farmácia de manipulação e peça à farmacêutica o spray de ginema. Não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Vai tirar de você essa vontade absurda de comer doces. A sétima e última dica é a vitamina B1, uma das vitaminas do complexo B. A vitamina B1, ela melhora a quantidade de dopamina no cérebro, aumentando naturalmente o prazer e a saciedade. Então, não vai haver aquela necessidade muito grande de ficar consumindo açúcar para ter dopamina. Então a B1 diminui essa vontade muito grande de consumir açúcar. E qual é a melhor fonte de B1? Eu já falei aqui a vocês, em muitos vídeos, que as vitaminas do complexo B sintéticas não são boas, não funcionam bem. Então, a fonte boa de B1
é exatamente a levedura de cerveja, é a fonte natural da B1, bioidêntica, natural. Tá? Então a levedura de cerveja, você pode tomar 10 comprimidos de levedura de cerveja ou uma colher de sobremesa do pó diluído em água. E aí você vai ter uma boa quantidade de vitamina B1 para ajudar você a diminuir essa vontade de comer doces. Essa história de que vitaminas do complexo B aumentam a fome e engordam é conversa para boi dormir. Eu acho que o boi nem dorme mais com essa conversa, viu gente? Então não é verdade. Essa história de que vitamina engorda é um mito. A vitamina do complexo B, pelo contrário, ajuda a emagrecer, porque ajuda na queima de gordura, tá bom? Então, vitamina B1 também se encontra na levedura de cerveja e é uma boa fonte dessa vitamina e vai ajudar você a melhorar essa fome exagerada por doces e a conseguir vencer esse vício pelo açúcar, tá bom? Esse vício do açúcar. Além disso, uma outra boa fonte de vitamina B1 é o açúcar de coco. Então, mais um motivo para você trocar o açúcar branco refinado pelo açúcar de coco. Ele tem um índice glicêmico mais baixo, pode ser consumido pelos diabéticos e contém a vitamina B1, que vai ajudar a diminuir essa fome por doces. Então substitui o açúcar branco pelo açúcar de coco, gente. Na hora que tiver com vontade de comer açúcar, faz o teu bolo com a massa sem glúten, um bolo sem glúten com açúcar de coco, gente. Porque aí vai ser mais fácil você, quando está com aquela fome de comer alguma coisa doce, não come nada com açúcar, come o bolo que foi feito com açúcar de coco, ok? Então tem várias formas de você conseguir vencer esse vício. Esse vídeo foi mais um conjunto de dicas para te ajudar e eu te expliquei também como é que funciona o mecanismo para você ficar mais bem entendidinho na história, tá bom? Bem, gente, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o teu joinha e de compartilhar ele no WhatsApp e no Facebook. Fico muito feliz em ter você aqui nesse momento, nesse longo vídeo sobre o vício em açúcar. Espero que você, se tem esse vício em açúcar, consiga vencê-lo. Porque vencendo esse vício, você vai fechar as portas para várias doenças crônico-degenerativas como diabetes, obesidade, pressão alta, doenças cardiovasculares. Tudo isso que o consumo desenfreado de açúcar pode ajudar a provocar. Ok? Bem, gente, peço ao Papai do Céu que abençoe você agora nesse momento e dê muita saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.